A GT Home e a ABC deu início à concretagem da primeira laje do Lago Umperequê, de Porto Belo. E essa etapa, uma das mais importantes do início do empreendimento, chamou a atenção pela utilização de uma tecnologia que vem revolucionando a construção civil. É a técnica radier estaqueado, que combina uma laje robusta com estacas profundas, garantindo maior estabilidade às 6 torres que serão construídas nesse local. E isso tudo com a temperatura sendo monitorada e ganhando um reforço importante, o gelo. Essa técnica radier estaqueado, utilizada na primeira torre do Lago Umperequê, foi cuidadosamente planejada durante meses. Essa operação mobilizou cerca de 215 caminhões bitoneiras, distribuídos em 70 veículos por dia. Essa ação também mobilizou mais de 30 pessoas e utilizou cerca de 1.950 metros cúbicos de concreto. Foi muito tempo de preparação, de estudo, envolveu um consultor de estrutura, onde que ele verifica o traço do concreto, muita discussão técnica sobre a logística interna. Se tu avaliar bem, a gente está trabalhando hoje com 3 bombas de concretagem e toda a logística dentro do canteiro ela teve que ser muito bem pensada. O sistema de travamento das formas para poder suportar a altura de 3,5 metros, a gente vai ter um volume de 1.950 metros cúbicos, é um volume significativo. Então toda essa estratégia, o plano teve que ser muito bem trabalhado. Com 6 torres de 150 metros de altura, o projeto conta com fundações robustas, que distribuem o peso das estruturas de forma eficiente e garantem a estabilidade do conjunto. E para ter uma boa qualidade no concreto, a tecnologia usada através do gelo e nitrogênio torna-se uma grande aliada. Na central de concreto é feita a dosagem do concreto. Então, nesse momento, é feita a inserção do gelo, a inserção do nitrogênio, que tem o objetivo de abaixar o nível de temperatura do concreto. Após a inserção do gelo, é feita a inserção de cimento, brita, areia e demais aditivos, para que quando o concreto chegue ao ponto de descarga, ele esteja com uma temperatura aceitável, para que a curva de crescimento esteja dentro do sentido controlado, para que não gere nenhum tipo de fissuração. O planejamento estratégico dessa concretagem levou meses para ser feito. E a construtora contou inclusive com um especialista em concretagem, Luiz Prudêncio, da empresa PWD. Eles vão descarregar num grande bloco de fundação, que por sua vez vai descarregar em estacas. Esse bloco, para ele conseguir fazer esse papel de transferência, ele precisa ter uma grande altura, né, e um grande volume. Quando esse bloco tem essa grande altura e esse grande volume, o cimento que é colocado nele, porque ele também precisa ter uma grande resistência, ele libera calor na sua hidratação. O cimento em contato com água libera calor. E aí a temperatura final desse bloco ficaria muito alta. Para fazer com que esse pico de temperatura não fique muito alto, a gente faz o que a gente chama de pré-resfriamento. Coloca gelo durante a produção do concreto. Então, um concreto que normalmente teria de temperatura inicial 30, 32 graus, passa a ter 15, 18 graus. E aí, quando o cimento reage, ele vai aquecer 40 graus, 15 mais 40 vai dar 55, às vezes 60 graus, que é uma temperatura que não vai causar problemas no longo prazo. Além do uso do gelo, o processo inclui o monitoramento contínuo da temperatura, que é feito através de um equipamento chamado Termopar, instalado dentro do bloco previamente. Esse aqui é um equipamento que ele faz a leitura da temperatura de diversas camadas do concreto aqui. A gente coloca como se fosse um termômetro no fundo, um no meio, um em cima e um junto à forma. Qual é a ideia disso aqui? É saber o momento que esse concreto começa a reagir e já não começa mais a transferir esforço para a forma. Por exemplo, aqui existia um medo, como essa forma aqui, ela é de madeira e ela é escorada, né? Existia um medo que na hora que a gente enchesse isso do concreto, o esforço na forma, que a gente chama de empuxo, pudesse derrubar essa forma. Então o que a gente fez? Na camada que foi lançada no primeiro dia, a gente calculou para que ela, depois de 24 horas, já desse uma reação química e já tivesse uma resistência para não passar esforço para a forma. Ele está a 3 metros de profundidade, ou seja, meio metro em relação ao fundo do bloco. O que a gente queria aqui? A gente queria que esse concreto reagisse. Quando ele reage, ele esquenta.
Então ontem a temperatura dele estava em torno de 20 graus, 21. Hoje já está em torno de 30 graus. Então significa que ele já esquentou, já reagiu e eu já sei que ele não está mais fazendo força. Já os da camada superior, que estão sendo lançados agora, ele está mole. Então a temperatura dele ainda está em torno de 22, 23 graus. Amanhã todos eles vão estar com essa temperatura alta, acima de 60 graus, 61, 62, é o que a gente espera. Então, por exemplo, se eu sei esse histórico de temperatura, eu sei o momento que é possível tirar a forma lateral. Ele vai me perguntar, Prudêncio, quando é que eu posso tirar a forma? Por essa instrumentação eu vou dizer, olha, com 3 dias, com 4 dias, com 5 dias tu pode tirar a forma. Nós vamos colocar uma lâmina de água por cima desse bloco. Eles vão perguntar também, quando que eu posso tirar essa lâmina? Porque vai atrapalhar a execução do resto do edifício. Então eu vou dizer, olha, com 2 dias, com 3 dias, com 5 dias, dependendo aqui da evolução, eu posso dizer para eles exatamente quando dá para fazer isso. O planejamento dessa concretagem também inclui o cuidado na saída dos caminhões da obra. Para evitar qualquer problema de sujeira na rua, cada um dos 215 caminhões que passaram pelo local foram lavados. A tendência do uso dessa tecnologia vem para trazer ainda mais qualidade nas estruturas dos empreendimentos. E para os especialistas, é um procedimento que será cada vez mais aderido nas construções. Que tenha mais do que 1,5 metro de altura deveria utilizar essa técnica, né? Eu posso dizer, a nossa empresa hoje já acompanhou e definiu traço e fez o acompanhamento de concretagem de mais de 50 blocos desse aí. Já fizemos blocos de até 5.000 metros cúbicos. Esse aqui tem 1.800, né? Então, todos esses blocos, seja ele de 200 metros cúbicos ou de 5.000, precisam de uma técnica como essa. Se eu não fizer nada, eu vou ter um problema de durabilidade e de perda de resistência a longo prazo. Se eu fizer isso, eu vou garantir que o concreto tenha uma durabilidade, uma resistência, uma vida útil bem mais prolongada, né? 50 anos, 100 anos, que é hoje o prazo que a gente dimensiona os concretos, as estruturas.